Fala aí, gente, né? Aqui é o canal Comandante do Campo, mais um vídeo. Agora fazendo o pós-jogo, né, cara, de Remo 3 Goiás um dos pós-jogos mais difíceis de se fazer, né, cara? Que olha, eu terminei esse jogo pé da vida, né, cara? Com essa derrota humilhante, né, vexatória, né, cara, de um time que foi apático o jogo todo, de um time que não teve força nem para conseguir empatar, que que com os resultados, cara, estavam conseguindo levar o Goiás para a Série A. Então, gente, pô, hoje vai ser mais um desabafo do que uma análise técnica, né, da partida. Então, vamos lá. Bem, vamos lá, né, cara? Tentar falar sobre o jogo, né, cara, que é a coisa mais difícil. O Goiás entrou em campo, cara, não é aquele esquema que a gente já tá habituado, um esquema de três zagueiros, né, com o Tadeu no gol, o Gonzalo Freitas, Luiz Felipe e Lucas Ribeiro. As alas, o William Léo pela esquerda, o Kite pela direita, o meio campo junto com o Juninho e o Gava. E lá na frente, né, o Jajá, que conseguiu se recuperar a tempo de lesão, o Wellington Matheus e o Anselmo Ramon. Cara, o jogo começa, cara, com um Goiás fazendo um gol, logo aos 7 minutos de jogo, né, cara? O Juninho pega uma bola ali na direita, cara, cruza, o jogador do Remo afasta e o próprio Nené pega de primeira, né? Um golaço, sem chance pro Marcelo Rangel, abrindo o placar 1-0 para o Goiás. O melhor começo possível. O melhor começo possível, cara, assim. Só que depois, né, cara, que o Goiás faz 1-0, cara, aí o Goiás recuou demais. Chamou muito o Remo pro seu campo, né, cara? E aí, cara, o Goiás não conseguia mais reter bola, não conseguia mais trocar passes. Um Goiás apático, cara, um Goiás perdendo dividida, né? Defensivamente mal, né, cara? O Tadeu fez duas defesas importantíssimas, cara, que senão o Remo já teria empatado ou talvez até virado o jogo, né? E aí foi assim, cara, o Remo pressionando, o Goiás só se segurando. A partir dos 30 minutos, o Goiás até que conseguiu reter um pouquinho mais a bola, só que por pouco tempo também. Por pouco tempo também. E aí, cara, logo aos 48 minutos do primeiro tempo, antes de acabar o primeiro tempo, o Pedro Rocha recebe uma bola, né, cara? Tira dois jogadores, o Juninho e o Gava, e faz um golaço, empatando o jogo, cara, pro Remo, levando esse 1-1 pro intervalo. Viemos pro segundo tempo, né? Já o Goiás com o mesmo time. É, e acabou que, cara, o Goiás até que começou bem, razoavelmente bem no segundo tempo, né, cara? O Goiás tentando ter protagonismo, né? Tentando ter volume. Até que conseguiu, né, cara? Até 10, 15 minutos, né? O Goiás conseguia empurrar o Remo um pouquinho pro seu campo. Mas só que, cara, esse daí foi por água abaixo, cara, quando o Remo fez o segundo gol com o João Pedro. Acho que foi 20 e poucos minutos, né? Foi 20 e poucos minutos, né, do segundo tempo. O jogador do Remo cruza e o João Pedro consegue se antecipar o Lucas Ribeiro e faz o segundo gol. A partir daí foi uma ducha de água fria, cara, pro Goiás cara, que morreu, cara. O Goiás que não sentiu o gol, um Goiás que se totalmente desconcentrado, apático, perdendo todas as divididas. Aí o cara, ele mexeu no time, né, cara, né, tirando o próprio Jajá, né, pra botar Pedrinho, tirou o Elton Matheus pra botar Jean Carlos, o Anselmo Ramon saiu pra entrar do Alan Stace. Mas mesmo assim, cara, mesmo com as mudanças, o Goiás continuou apático, um time sem envolvimento, né, com o jogo, cara, um time totalmente desligado, entregue. E aí, cara, assim, e o Remo percebendo isso, cara, o Remo se fechou um pouquinho, deu a bola pro Goiás, e o Goiás a gente sabe, né, que tem uma dificuldade muito grande de construir jogadas. E aí, cara, foi indo, cara, um Remo explorando contra-ataque, o Goiás tentando produzir alguma coisa, mas também, cara, não dá pra esperar nada desse time, né? Time frouxo em campo, apático, né? Muito difícil, né, cara, definir o que é esse time, né, cara, que teve tudo pra subir, mas já falei isso lá na reta final. Mas, cara, ainda voltando, cara,
E aí o Remo logo, aos 46 do segundo tempo, fez o terceiro gol. E aí, né, mais uma vez com o João Pedro de cabeça, livre de marcação, fez o terceiro gol, 3-1. Aí fechou a tampa do caixão, né? Fechou a tampa do caixão, né? E é um ano vergonhoso, cara. O Goiás que não sobe não pela derrota, né, cara, pro Remo, nada disso. Mas não só porque foi incompetente, cara, porque fez um péssimo segundo turno, cara. Esse time deu impressão, né, cara, pelo primeiro turno que fez, cara, onde o Goiás, em determinado momento do primeiro turno, tinha 10 pontos de diferença pro quinto colocado. O Goiás fez um primeiro turno muito bom no comando de Wagner Mancini. E no segundo turno, o Goiás fez um péssimo segundo turno, o Goiás não jogou nada, o Goiás perdeu para praticamente quase todo mundo, né? Para times que estavam brigando para não cair, para times, né, lá de cima da tabela. O Goiás praticamente sucumbiu, fracassou, jogadores com mentalidade pequena, jogadores fracos mentalmente, né, cara, cabeça fraca. E então, cara, hoje eu não vou nem dar nota, cara, dar nota 0 pra todo mundo, né, cara, que quase ninguém se salvou, o treinador hoje foi mal, né, recuou o time muito cedo também, o time todo, com exceção, o único que se salva mesmo foi o Tadeu aí, pelas defesas, mas eu nem sei se eu ficaria com o Tadeu não, cara, eu acho que o Tadeu, cara, o Tadeu não dá mais pra ficar num time fracassado também não, cara, não dá pra ele ficar aí, então eu já para 2026, cara, já tem que pensar numa limpa urgentemente, cara, uma limpa. Mandar quase todo mundo embora, cara. Manter só os garotos, né, cara, como o Jean Carlos, um Alan Stacy, por exemplo, né, cara. Um Danilo também, que entrou também hoje. Então, cara, hoje não vai ter nota, né, hoje é nota 0 para todo mundo. Hoje ninguém se salvou, cara, hoje foi uma vergonha, um time frouxo, descompromissado, um time andando em campo. Então, gente, assim, hoje não vai ter nota, hoje vai ser mais um desabafo mesmo. Porque, cara, hoje o que nós vimos em campo foi um time apático mesmo, descompromissado, que vai apodrecer pelo terceiro ano seguindo na Série B. Então, gente, me desculpa, hoje não vai ter nota, tá? Então é isso aí, gente, encerrando mais o vídeo, quem puder curte e se inscreva no canal, tá? Forte abraço.